Abril de 1945. O mundo inteiro prendia a respiração. O Exército Vermelho, uma força imparável, estava às portas de Berlim, pronto para desferir o golpe final. A Segunda Guerra Mundial na Europa estava em seus últimos, agonizantes momentos. Mas não se engane, a capital do Terceiro Reich não cairia sem lutar. Hitler, em seu delírio final, preparava uma defesa desesperada. À frente dos soviéticos, uma muralha de fogo e aço, pronta para esmagar a cidade em poucos dias. Prepare-se para uma jornada intensa. Esta é a história de como Berlim se tornou o túmulo de um império. Para entender a Batalha de Berlim, precisamos recuar um pouco e compreender o cenário global. Desde o desembarque na Normandia em junho de 1944, as forças aliadas ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha, avançavam implacavelmente pelo oeste. A Alemanha estava sendo espremida em um movimento de pinça. No leste, o Exército Vermelho, após virar a maré em Stalingrado e Kursk, vinha em uma ofensiva brutal desde 1943, empurrando a Wehrmacht de volta para seu próprio território. A Operação Bagration, em 1944, havia dizimado o grupo de exércitos centro-alemão, abrindo caminho para a Polônia e, finalmente, para a Alemanha. Em janeiro de 1945, os soviéticos lançaram a ofensiva Vistula-Oder, uma operação massiva que pulverizou as defesas alemãs na Polônia e os levou às margens do rio Oder, a apenas 70 quilômetros de Berlim. A essa altura, a Alemanha estava em frangalhos. Suas cidades estavam em ruínas devido aos bombardeios aliados. Sua indústria de guerra estava desorganizada e seus recursos humanos e materiais estavam esgotados. A Luftwaffe, a força aérea alemã, que um dia dominou os céus, estava praticamente inexistente, com a maioria de seus pilotos mortos ou sem combustível para voar. A Kriegsmarine, a Marinha, estava confinada aos portos ou afundada. A Wehrmacht, embora ainda lutasse com ferocidade, era uma sombra de seu antigo poder. Hitler, entrincheirado em seu bunker sob a chancelaria do Reich, vivia em uma realidade paralela, acreditando em vitórias que nunca viriam e em exércitos que não existiam. Ele se recusava a aceitar a derrota, insistindo em uma defesa fanática até o último homem. A propaganda nazista, por sua vez, tentava insuflar um último fôlego de resistência na população, prometendo armas maravilhosas e uma virada milagrosa que nunca se materializou. A estratégia soviética era brutalmente eficaz. 3 frentes de ataque, como garras de um monstro, se fechariam sobre Berlim. No centro, o lendário Marechal Zhukov, com sua primeira frente bielorrussa, liderava o principal ataque. Zhukov era um estrategista brilhante e implacável, conhecido por sua capacidade de organizar operações em larga escala e por sua determinação férrea. Sua frente contava com uma força impressionante, aproximadamente 908 mil homens, apoiados por cerca de 3.155 tanques e canhões autopropulsados, incluindo os poderosos tanques pesados IS-2, armados com um canhão de 122 mm, capaz de perfurar a blindagem de qualquer tanque alemão, e os versáteis T-34/85, a espinha dorsal do exército soviético, com sua combinação de mobilidade, poder de fogo e blindagem. A artilharia era avassaladora, com milhares de peças, incluindo os famosos lançadores de foguetes Katyusha, que espalhavam terror e destruição com suas salvas de foguetes. Ao sul, o Marechal Konev, com a primeira frente ucraniana, avançava em direção a Potsdam e Dresden. Konev era outro comandante experiente, conhecido por sua velocidade e manobras audaciosas. Sua frente, com cerca de 500 mil homens e mais de 1.800 tanques e canhões autopropulsados, tinha a missão de flanquear Berlim pelo sul e cortar as rotas de fuga alemãs. E para garantir que nenhum reforço alemão chegasse, o Marechal Rokossovski, com a segunda frente bielorrussa, bloquearia o norte. Rokossovski, um dos generais mais respeitados do Exército Vermelho, comandava uma força de aproximadamente 766.750 homens e 1.000 tanques, garantindo a segurança dos flancos e impedindo qualquer tentativa de contra-ataque alemão vindo do norte. A logística para essa operação era um pesadelo de proporções épicas. Centenas de pontes precisaram ser construídas ou reparadas sobre o rio Oder. Milhares de barcos de assalto
foram mobilizados para a travessia inicial e 29 exércitos inteiros estavam em movimento coordenado. Era uma máquina de guerra colossal, implacável, e seu alvo era um só: Berlim. Eles não vinham apenas para vencer, vinham para aniquilar. A Força Aérea Soviética, VVS, também desempenhava um papel crucial, com milhares de aeronaves, incluindo os caças Yak-3 e LA-7, e os temidos aviões de ataque ao solo IL-2 Sturmovik, que forneciam apoio aéreo aproximado e bombardeavam as posições alemãs. Do outro lado, a Wehrmacht tentava erguer uma defesa. Linhas defensivas bem elaboradas, sim, mas defendidas por um exército que era a sombra do que foi. O grupo de exércitos Vístula, sob o comando do general Gotthard Heinrich, um mestre da defesa, e o 4º Exército Panzer estavam exaustos, com suas unidades severamente desfalcadas e com poucos recursos. Muitos de seus tanques, como os Panzer IV e os poucos Panther restantes, estavam com problemas mecânicos ou sem combustível. A artilharia era escassa e a munição racionada. A guarnição de Berlim, cerca de 750 mil homens, mas não se engane pelos números. A maioria era uma mistura trágica. Soldados feridos, inaptos para o combate na linha de frente e, o mais chocante, crianças da juventude hitlerista, algumas com apenas 12 ou 13 anos de idade, e idosos da Volkssturm, milícia popular, mal treinados e mal armados. Esses jovens e idosos eram equipados com o que havia disponível: rifles Mauser K98, metralhadoras MP-40 e algumas armas antitanque como o Panzerfaust e o Panzerschreck, que, embora eficazes a curta distância, exigiam grande coragem para serem usados contra os tanques soviéticos. Tanques e aviões quase inúteis, sem combustível. Os poucos tanques que restavam, como alguns Tiger II, King Tiger, os mais poderosos tanques alemães, estavam imobilizados ou eram usados como bunkers estáticos. A Luftwaffe, como mencionado, não conseguia oferecer resistência significativa. O moral estava no chão. A promessa de armas maravilhosas de Hitler, como os jatos M262 e os foguetes V2, era a última esperança de uma população exausta. Mas essas armas eram poucas e chegaram tarde demais para mudar o curso da guerra. Mas, em meio a esse caos, as gigantescas torres Flakturm, operadas por esses jovens e idosos, ainda rugiam, dando um último e desesperado apoio. Essas torres, verdadeiras fortalezas de concreto armado, estavam equipadas com canhões antiaéreos de 88 mm e 128 mm, que podiam ser usados tanto contra aeronaves quanto contra alvos terrestres, tornando-se pontos de resistência formidáveis. Na madrugada de 16 de abril, o inferno se abriu. Milhares de foguetes Katyusha e canhões soviéticos rasgaram o céu, transformando as colinas de Seelow em um pesadelo. A barragem de artilharia foi tão intensa que Berlim, a 70 quilômetros de distância, tremeu. A ideia era pulverizar as defesas alemãs antes do avanço da infantaria e dos tanques, mas a inteligência alemã havia antecipado o ataque, e as tropas de elite soviéticas foram dizimadas em campos minados e planícies alagadas. Heinrich havia recuado suas tropas para a 2ª e 3ª linhas defensivas, deixando a 1ª linha como uma armadilha. Os campos minados, com minas antitanque e antipessoal, causaram pesadas baixas. Zhukov, furioso com a demora e as perdas inesperadas, lançou seus tanques em uma investida frontal, mas eles foram emboscados por canhões de 88 mm e tanques Tiger, que, apesar de poucos, eram mortais em posições defensivas bem camufladas. Os canhões antitanque PaK-40, de 75 mm, também causaram estragos. O progresso era quase nulo, e os soviéticos sofreram dezenas de milhares de baixas e perderam centenas de tanques. Enquanto isso, no sul, Konev, com sua primeira frente ucraniana, avançava sem parar, cruzando o rio Neisse e depois o Oder, correndo em direção à capital. Sua estratégia de flanqueamento, evitando as defesas mais fortes, provou ser mais eficaz. Seus tanques T-34-85 e IS-2, apoiados por infantaria motorizada, varriam a resistência alemã. Stalin, impaciente com o lento progresso de Zhukov em Seelow, observava a corrida, incentivando a competição entre seus marechais. Ele queria que Berlim caísse rapidamente e não se importava com quem a conquistasse primeiro. Com as defesas alemãs desmanteladas e o moral em colapso, o caminho para Berlim estava finalmente aberto. A cidade condenada se preparava para o inevitável. A Batalha de Seelow, embora uma vitória soviética, foi uma das mais sangrentas da guerra, custando ao Exército Vermelho cerca de 33 mil mortos e feridos e mais de 700 tanques e canhões autopropulsados.
20 de abril. O aniversário de Hitler foi celebrado com uma barragem de artilharia soviética. Os primeiros projéteis caíram sobre Berlim, um presságio do inferno que viria. Zhukov e Konev corriam para a capital, com suas unidades de vanguarda entrando nos subúrbios. A luta se transformou em um combate urbano brutal, casa por casa, rua por rua. As tropas soviéticas, experientes em combate urbano após Stalingrado, empregavam táticas de grupos de assalto, pequenas unidades de infantaria, engenheiros e tanques que se moviam rapidamente, limpando edifícios e eliminando ninhos de resistência. Os tanques T-34/85 e IS-2, embora poderosos, eram vulneráveis a ataques de Panzerfaust e Panzerschreck em ruas estreitas e becos. Por isso, eram frequentemente acompanhados por infantaria para protegê-los. Os engenheiros usavam explosivos para abrir caminho através de paredes e edifícios, evitando as ruas minadas e as posições inimigas. Desertores alemães eram fuzilados nas ruas por patrulhas da SS e da Gestapo, numa tentativa desesperada de manter a disciplina. No bunker, Hitler, em seu delírio final, ainda sonhava com contra-ataques impossíveis, movendo divisões inexistentes em mapas. Ele acreditava que o exército de Steiner, uma força fantasma, viria para salvá-lo, mas a realidade era cruel. O exército de Steiner não existia. A defesa de Berlim era composta por apenas 45.000 homens da Wehrmacht e SS, 40.000 da Volkssturm e cerca de 60 tanques, a maioria sem combustível ou imobilizados, contra 2,5 milhões de soviéticos, apoiados por milhares de tanques e peças de artilharia. A luta era insana. No sudeste, voluntários franceses da SS, da divisão Charlemagne, lutavam fanaticamente, defendendo suas posições até o último homem, em uma demonstração de lealdade fanática ao regime moribundo. Os combates eram ferozes em locais icônicos como a Potsdamer Platz, a Alexanderplatz e a chancelaria do Reich. O metrô de Berlim, com seus túneis e estações, tornou-se um campo de batalha subterrâneo, com tropas alemãs e soviéticas se enfrentando em escuridão e confusão. Em um ato de desespero, Hitler ordenou a inundação dos túneis do metrô para impedir o avanço soviético, resultando na morte de milhares de civis que se abrigavam ali. Mas o símbolo final, o Reichstag, o parlamento alemão, estava na mira soviética. Embora já não fosse a sede do governo, sua captura tinha um enorme valor simbólico. As tropas soviéticas, lideradas pelo Terceiro Exército de Choque, lançaram um ataque frontal ao edifício fortemente defendido. A batalha pelo Reichstag foi uma das mais brutais da guerra, com os defensores alemães, incluindo muitos soldados da SS, lutando com fanatismo. Em 30 de abril, após um combate brutal que durou horas, a bandeira vermelha, o estandarte da vitória, foi hasteada sobre o Reichstag por sargentos soviéticos, simbolizando a queda do Terceiro Reich. A apenas 1 quilômetro dali, no Führerbunker, Hitler, com as tropas soviéticas em seus calcanhares, envenenou seu cachorro Blonde e tirou a própria vida com um tiro na cabeça, ao lado de Eva Braun, sua esposa por um dia. Seus corpos foram queimados em uma vala no jardim da chancelaria. O Terceiro Reich estava morto, mas a luta ainda não havia terminado. Ainda houve focos de resistência nos dias seguintes, com algumas unidades alemãs tentando romper o cerco soviético para o oeste, na esperança de se render aos aliados ocidentais. Mas a maioria estava exausta e sem esperança. Às 6 da manhã de 2 de maio, o general Helmut Weidling, comandante da defesa de Berlim, ordenou a rendição incondicional de todas as forças alemãs na cidade. Berlim havia caído. A guerra na Europa havia terminado. O custo foi astronômico. 78.000 soviéticos mortos, 274.000 feridos. Do lado alemão, estima-se que 100.000 soldados foram mortos, 200.000 feridos e 480.000 prisioneiros. A cidade de Berlim estava em ruínas, com mais de 80% de seus edifícios danificados ou destruídos. Milhares de civis morreram nos combates e nos bombardeios. A Batalha de Berlim não foi apenas uma vitória militar. Foi o fim de uma ideologia sombria, o colapso de um regime que prometeu 1000 anos de glória e entregou apenas destruição. Foi o ponto final de uma guerra que ceifou a vida de dezenas de milhões de pessoas e deixou um continente em ruínas. Berlim se reergueu das cinzas, dividida por décadas pela Guerra Fria, mas as cicatrizes daquela batalha permanecem. Um lembrete eterno do preço da tirania e da resiliência humana. A história de Berlim é um testemunho da capacidade humana de destruição, mas também de sua incrível capacidade de reconstrução e superação. Se você se sentiu imerso nesta história, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que moldaram nosso mundo.